Boa noite, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Live, ó, que legal, a gente vai falar sobre organizações sociais hoje, recebendo aqui a Raquel Grazioli, ela que já está por aqui. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Alô, Uruba, a feira de discos de vinil, grande turma boa, amantes da música e do vinil. Um abraço a todo mundo que está chegando, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Raquel Grazioli, ações sociais. Um guia simples para entender o modelo. Então, você que quer entender desse modelo de organizações sociais, é agora. E a gente está recebendo aqui, já chegando, Raquel Grazioli, seja bem-vinda. Boa noite, tudo bem? Beleza, você me ouve bem, querida? Eu só não tô te vendo. Peraí, deixa Então, eu. O meu áudio tá bom? tá bem. Mas então é melhor você sair e entrar novamente, porque pode Tá, dar um delay. tá bom, peraí. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Você que está chegando, a Raquel Grazioli já está por aqui, mas ela chegou, entrou, saiu, enfim, porque não estava conseguindo me enxergar. A gente vai falar sobre organizações sociais e aqui sobre esse material que é a cartilha da Comissão do Direito do Terceiro Setor da OAB de São Paulo, que é a cartilha chama Vamos falar sobre organizações sociais? Um guia simples para entender o modelo. Vamos falar sobre ela agora. Vamos lá chamar aqui a Raquel Grazioli. Enquanto isso, cumprimentar todo mundo que está chegando. Está aqui o Paulo, da Fundação Batista Central de Fortaleza, Ceará. Todo mundo aí registrando de onde está vendo a live e tal, para a gente poder registrar aqui. Oi, Raquel, e agora? Oi. Ai, eu ainda não tô te vendo. Tá tudo preto aqui pra mim. Eu te vejo aqui normal, a transmissão pelo menos está tudo ok. Deve ser meu celular. Deixa eu ver se ele entra daqui a pouquinho. O seu tá. E vocês estão chegando, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Registra aí de onde você está assistindo, registra sua cidade, seu estado, que a gente vai cumprimentar todo mundo por aqui, tá bom? Tá Chica, querida mineira, guerreira, tá aqui com a gente, ex-conselheira do Confoco. Um beijo para você, Chica. Também o João Humberto Keriston, lá de Brumadinho, Minas Gerais. Uruba, daqui de Salvador, Bahia. Todo mundo está por aqui, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Vamos ver. A, a Raquel está tentando se organizar porque ela não está me enxergando. Estamos ainda tentando organizar aqui esse bate-papo. Ela saiu, vai entrar novamente. Então é isso, está todo mundo chegando, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. A gente está organizando aqui essa conexão já já, né? A gente retoma aí o bate-papo. O João Humberto Zago, da JH9org de Belo Horizonte, está por aqui registrando também. Vamos ver, agora a Raquel vai entrar aqui e vai chegar junto. Tem o Vander, de Jundiaí, São Paulo. Um abraço a todo mundo. A minha mãe chegou por aqui também. Um beijo para você. Minha mãe está por aqui. Oi, Raquel. Oi, agora eu consegui ligar no outro celular. Pronto, então tá me vendo, tá tudo ok aí? Sim, sim. Boa noite. Legal. Querida Nádia, de São José dos Campos, também integrante da Comissão de Direito do Terceiro Setor de São Paulo. Um beijo para todo mundo. Raquel, então, seja muito bem-vinda aqui à live. Eu acho que legal, viu? Um prazer muito grande, uma alegria ter você aqui para conversar comigo, com o povo aqui do Brasil todo. Prazer é meu. Boa noite, obrigada por tudo. Nossa, já temos 21 pessoas assistindo. Então, boa noite a todo mundo. Estou animada também para nossa conversa. Opa! Muito obrigado por você estar aqui. Queria registrar, pessoal, eu tive no Law Summit Direito do Terceiro Setor, encontro lá em São Paulo, que reuniu os grandes nomes, né, do direito do terceiro setor. Conheci muita gente bacana, fui super bem recebido. E uma das pessoas que estavam lá era a Raquel, fazendo justamente o lançamento desse material aqui, né, dessa cartilha simplesinha, mas muito bacana, sobre organizações sociais. Obviamente que eu não ia perder o time, imediatamente já procurei ela lá, já chamei, já conhecia o trabalho da Raquel, já acompanhava, e chamei ela para vir aqui para falar desse material, porque o material está disponível, então ela vai falar disso daqui a pouco, está disponível para baixar gratuitamente. Então vamos levar essa informação, vamos falar para as pessoas, vamos chegar lá para conversar um pouquinho e dizer para todo mundo, né, de forma mais simples e tal, o que é uma organização social, esse modelo, enfim. Então, queria agradecer
sua vinda aqui, Raquel, mais uma vez. É um prazer muito grande, uma alegria ter você aqui. E passar a bola para ti. Aqui minha tradição é o seguinte: eu não apresento aqui, eu só digo quem é o convidado, a convidada, e passo a bola. Então é contigo, você se apresenta, diz quem é você, o que é que você está fazendo, enfim, você destaca um pouco da sua trajetória e já introduz o tema aí. Fique à vontade, você está em casa. Obrigada, Lu. Bom, eu sou a Raquel Grazioli, sou advogada, eu trabalho com organizações sociais já há uns 7 anos. Trabalho no escritório de advocacia, que a gente atende terceiro setor no geral, mas ao longo do tempo eu me especializei bastante no atendimento das organizações sociais e hoje eu sou coordenadora do núcleo de organizações sociais da Comissão de Terceiro Setor da OAB de São Paulo, sob a presidência da querida Laís, que me chamou para assumir a coordenação do núcleo, e foi nessa oportunidade que a gente se conheceu. No passado a gente fez um evento, o Law Summit, a versão 1, e esse ano a gente fez o Law Summit versão 2. E a gente fez um painel específico para falar sobre os temas relevantes para organizações sociais, e a gente fez o lançamento dessa cartilha. Eu também estou com ela, as duas versões aqui. Essa é a versão 1 que a gente lançou no ano passado, e esse ano a gente lançou uma segunda versão, que é essa aqui, vermelhinha, que a gente lançou ela nesse evento que eu conheci o Lucas pessoalmente, né? Que eu já acompanho bastante aí da Oscar Legal e das lives, a gente se conheceu pessoalmente e surgiu a ideia, né, da gente fazer essa live para explicar um pouquinho mais do modelo de OS. Então, essa é a ideia da nossa conversa aqui, né? O Lucas falou para não ser muito acadêmica, nem falar muito juridiquês, que é difícil para a gente advogado, mas eu vou tentar, ao máximo, tentar explicar de uma forma bastante simples, que essa era a ideia da nossa cartilha inicialmente, né? Era ter um material que ele também está disponível online, né? A gente tem as versões físicas aqui que a gente distribuiu no evento, mas ele tem a versão online também. E a ideia é trazer de uma forma bastante simples, é uma cartilha pequenininha, né? Que tem de uma forma bastante objetiva, assim, um pouco dos principais aspectos do modelo da UES, para quem quiser conhecer, para quem quiser entender mais. Porque até no terceiro setor, às vezes, o modelo de OS é um pouco incompreendido, é um pouco difícil de entender. Então, a nossa ideia era isso, fazer um guia que tivesse uma linguagem mais simples, uma linguagem mais acessível, para qualquer interessado pudesse entrar e entender mais ou menos como funciona o modelo. E também a gente tinha uma segunda expectativa, né, de difundir um pouco a importância do modelo, e trazer mais gente para pensar junto, né? Como fortalecer e como endereçar alguns desafios, assim, que a maioria, acho que tanto os gestores como advogados enfrentam. Então, era essa a ideia. E veio num momento muito importante para a gente, porque nesse ano foi o aniversário de 25 anos do modelo de parcerias. Então, as OS elas existem já há 25 anos e a gente queria fazer uma coisa legal para marcar um pouco esse momento importante e para fazer um balanço, né, do que foi, o que será, como está sendo. Então, aproveitar um pouco esse aniversário aí da lei para ter essa produção assim pela OAB e difundir, né, o evento e chamar mais gente para participar. E foi bem legal, porque a partir do lançamento da cartilha, assim, eu vi que bastante gente começou a acessar e me procurou para falar que leu. Então, foi, foi bem legal, assim, a gente está colhendo bastante frutos da publicação. Muito bacana. A cartilha realmente é muito boa. Vou mostrar aqui de novo. Quem puder ler, veja, baixe. É muito bacana. São 20 páginas de forma muito simples, que é o estilo que a gente gosta aqui. Entregar a informação. A gente não despreza a linguagem jurídica, o saber, a pesquisa, tudo isso é super importante. Mas para entregar aqui para os grandes gestores das pequenas organizações espalhadas por esse país inteiro, né, que são os que dialogam com a gente aqui muito diretamente, a gente quer sempre uma linguagem mais simples possível, porque abre as portas, né, para que a pessoa possa fazer outras pesquisas e tal. Daqui a pouco a gente vai dizer onde é que essa cartilha está aí para ser baixada, tá bom? Mas no Google, se você der o Google lá, acha. Eu queria só cumprimentar todo mundo que está chegando, muita gente chegando por aqui, muita gente bacana, muitos amigos, amigas, advogados, gestores, enfim. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Uma honra
ver cada um de vocês aqui, gente conhecida, gente que eu nunca vi por aqui, mas de todo mundo, sintam-se abraçados e abraçadas. É uma felicidade cada um de vocês. E também quem vê depois, viu? Boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada aí, para quem vê depois, para quem vê lavando roupa, para quem vê lavando prato. Também porque, Raquel, os relatos são diversos. Gente que assiste lavando prato, gente que faz o Legal Flix, né, faz maratona de live durante o final de semana, tem relatos de todo tipo e de toda ordem. Muito obrigado a todos vocês, tá bom? Seja como você vir a live, é sempre uma alegria, prazer ter a atenção de cada um de vocês. Mas vamos lá, Raquel, né? Outra coisa que eu tenho que dizer pro pessoal, Raquel, saiu uma pesquisa recente aí de que não cai o dedo se der o like, tá certo? Que o pessoal fica achando, tem uma fake news aí, de que caiu o dedo, se deu um like. Não precisa, não. Gastem o like mesmo, pode dar bastante. É assim que se apoia nosso trabalho. E não, né, a gente nem sempre precisa assim, de trabalhar para o algoritmo. Vamos fazer ele trabalhar só um pouquinho pra gente. Então dá esse like aí e apoia o nosso trabalho. Vamos lá, Raquel. Vamos gastar um pouquinho aí da sua inteligência. Vamos trazer aqui de cara, assim, que o povo está perguntando, né? A gente tá falando sobre organizações sociais. O que é uma organização social? Pronto, direto e reto. O que é uma organização social? É uma qualificação, enfim, mas vamos lá. O cara tem uma ONG, né? Não é uma ONG, um tipo de ONG nova. Isso é importante, porque as pequenas organizações muitas vezes nem têm essa informação. O próprio cartório confunde, fica pedindo certificado de coisa que não existe. Vamos botar esses pontos nos is aí contigo, então. Bom, vamos lá então. Vamos ver pelo básico, começar pelo mais simples, né? O que seria então uma organização social? Bom, essa é uma qualificação, né? Um título, uma qualificação, é, é um reconhecimento do Estado para uma entidade, que ela vai nascer, né, como uma associação ou como uma fundação sem fins lucrativos, e ela vai passar por uma espécie de credenciamento junto ao poder público para ser reconhecida como S. E eu acho que isso é uma dúvida bastante comum, assim, que eu demorei bastante tempo para conseguir entender isso também na advocacia, né? Nenhuma entidade, ela nasce como S. Ela vai nascer como uma associação, como uma fundação sem fins lucrativos, e ela vai se qualificar por meio de um procedimento junto com o Estado, em que o Estado vai olhar para ela e vai ver se ela cumpriu os requisitos legais. E se essa entidade cumpriu esses requisitos, o Estado vai reconhecer ela por meio de uma certidão, uma decisão, falando que sim, ela se qualifica e ela se encontra qualificada como organização social. Então é como se fosse um título adicional para uma entidade, para uma associação ou uma fundação que abre muitas portas, né? A partir do momento que a entidade ela se qualifica como organização social, ela detém esse título, ela pode então celebrar um tipo específico de contrato com o Estado, que a gente chama de contrato de gestão. E por meio desse contrato de gestão, ela passa a desenvolver atividades de interesse público por meio de repasses, né? Então, o Estado vai repassar para essa organização social recursos públicos e essa entidade vai desenvolver atividades de interesse social. Aí vale todas as áreas, basicamente, né? Vai depender muito da regulamentação específica de cada local, então pode variar um pouco de estado para estado, município para município, mas a gente tem, por exemplo, vou falar um pouco aqui da realidade do estado de São Paulo, que é onde eu moro. Aqui a gente tem OSs muito fortes na área de saúde e de cultura, em que elas têm contratos de gestão celebrados com o Estado e elas fazem a gestão de muitos museus muito relevantes aqui no estado, hospitais regionais, tem AME, tem projetos culturais, e tem muita, por exemplo, também em âmbito federal, tem muitas OSs que fazem atividade de ciência e tecnologia. Então, vale todas as áreas aí, né? Basicamente, as OS já se pulverizaram bastante e estão praticamente em todos os âmbitos de interesse social. Então, é isso, resumindo, OS é uma qualificação que uma entidade ela consegue pelo Estado se ela cumpre os requisitos legais que estão na lei específica. Aí precisa ver, né? É até bom ter assessoria jurídica por conta disso, porque cada lugar vai ter a sua lei. Então você precisa buscar na lei da onde é a sede da entidade para ver quais requisitos legais aquele estado, aquele município exige para conseguir essa qualificação. Bom, então, trocando aí em miúdos, não tem uma regulamentação federal, mas existem também regulamentações locais, e é importante conhecer cada uma, e daí a importância de ter alguém te acompanhando juridicamente para fazer essa orientação.
Você pode falar, você já falou também do surgimento, né? Tá fazendo 25 anos esse modelo. Então, 25 anos é o modelo federal que derivou, de onde derivou os demais. Fala um pouquinho mais para a gente dessa evolução aí, digamos, desse modelo, e pelo menos os requisitos mais gerais que você conhece desse modelo, seja na sua experiência, seja em São Paulo mesmo. Mas, enfim, fala um pouquinho desses requisitos de maneira geral. Então, é exatamente isso. O modelo ele surgiu no âmbito federal e a gente tem uma lei federal e ao longo do tempo os estados e municípios, né, começaram a adotar também esse modelo, então ele foi se pulverizando. E a lei federal, ela é de 98, então teve um marco de 25 anos de aniversário, né, dessa legislação, e isso foi aí, a gente observa assim que a partir com o tempo, esse modelo está cada vez mais forte, está cada vez mais presente em vários lugares. Mas basicamente ele surgiu, é isso, na década de 90, no contexto da reforma administrativa do Estado, que foi também um marco bastante importante em que teve a reformulação das formas que o Estado atuava, e nesse âmbito as formas que o Estado atuava na área social também. Então teve várias legislações nessa época, não só de OS, a de OCIP também é dessa época, acho que tem muita gente que é mais familiarizado com as OCIPs do que o S, que eu não sei por que ficou mais famoso o CIP do que o S. Mas foi Verdade. mais ou menos nessa época que as legislações foram editadas, num esforço do Estado de fortalecer também as parcerias com as entidades sem fins lucrativos para aumentar a oferta de serviços públicos essenciais. Então, essa foi mais ou menos a lógica que esses modelos foram criados, de trazer essas entidades sem fins lucrativas como parceiras do Estado, para o objetivo comum, que é a prestação de serviços essenciais, na área da saúde, cultura, criança e adolescente, meio ambiente, ciência e tecnologia. Então mudou um pouco a lógica do Estado, de em vez de pensar nessas entidades parceiras como uma coisa antagônica, né? Ah, não é comigo, eu sou Estado e esse é o terceiro setor. A reforma administrativa mudou um pouco essa lógica para pensar nessas entidades no terceiro setor como um parceiro mesmo do Estado para estar junto para conseguir ofertar, ampliar essa oferta de serviços que são muito relevantes, né? Por exemplo, hoje aqui em São Paulo, uma parte muito relevante da saúde está na mão de OSs, né? Então, para o paciente, às vezes não tem essa dimensão, né? Você entra no hospital, às vezes você não vai saber se é gerido pelo Estado, gerido por uma OS, mas se você for olhar do outro lado, tem muitos hospitais e muitos equipamentos de saúde, né, de uma forma mais geral, não só hospitais, mas outros equipamentos que são geridos por OS. Então, estão lá na ponta mesmo, atendendo as pessoas, e às vezes não tem como saber, né, se é OS ou não, mas já é um modelo muito, muito pulverizado. Então, vamos passar agora um pouco, pensar um pouco agora nos requisitos, né? Como eu falei, cada local tem os seus requisitos, então precisa olhar com calma as legislações locais, que isso pode variar. No geral, os estados e municípios seguem muito o modelo federal. Então, tem uma lógica em comum, assim, das leis, mas é importante olhar porque às vezes tem alguns detalhes diferentes e a Sim. entidade, para simplificar, ela vai precisar fazer o estatuto dela de uma forma adequada. Então, antes de fazer estatuto, antes de fazer qualquer coisa, precisa primeiro entender se tem legislação específica e o que essa legislação pede. Vou falar um pouquinho aqui de São Paulo, mas São Paulo segue muito o modelo federal, então talvez isso sirva para outras localidades também. Mas basicamente aqui em São Paulo, se exige que essa entidade tenha no seu organograma, nos seus órgãos de administração, um órgão que a gente chama de conselho de administração, que seria um órgão colegiado, né? É um conselho, basicamente, um conselho formado por pessoas com notório saber. Então, tem que ser pessoas com capacidade profissional e um notório saber reconhecido, em que vão compor esse colegiado, que vai ser o órgão que vai decidir várias questões estratégicas da OS. Ele vai ficar responsável por dar as diretrizes para a diretoria, vai ficar responsável por aprovar os relatórios de prestação de contas dos contratos de gestão que essa entidade celebrar. Então, vai ser um órgão, assim, vai ser a cabeça da entidade, né? Vai ser o órgão que vai pensar toda essa parte estratégica da entidade. E é possível que muitas associações e fundações já tenham um órgão parecido. Então, às vezes, você precisa só adaptar.
né? Às vezes você precisa criar esse órgão dentro das entidades, porque às vezes só tem assembleia e diretoria, mas às vezes você só precisa adaptar. Então você pega um conselho que já existe e você adapta tanto a composição como as competências. É que isso, tem composição específica, composta por pessoas de notório saber. Tem também a previsão de um representante dos funcionários. Então, é alguém que vai ser eleito pelos funcionários para estar dentro desse órgão, para pensar junto com o resto da administração, só que com o olhar para as necessidades do corpo técnico mesmo, né, dos funcionários. E também tem outras regras, assim, mais detalhes, né? De tempo de mandato, de quórums específicos para aprovar determinadas deliberações. Então, tem vários detalhes, assim, jurídicos que precisam estar no estatuto, porque na hora de você ir para o Estado e pedir o seu reconhecimento como S, o Estado vai avaliar seus documentos e vai ver se de fato você está adequado e você seguiu. Se você não seguiu o que a lei está pedindo, muito provavelmente o Estado vai pedir complementos, né? Então vai ter que ter um esforço de aí mudar o estatuto social e passar por cartório de novo, né? Então é importante fazer um pouco esse mapeamento e pensar um pouco previamente antes de tomar a decisão de se qualificar como S, para depois não ter nenhum problema lá na hora de se qualificar. E uma Raquel, coisa, tem uma pergunta, deixa eu emendar uma pergunta, sem querer te interromper, né, parafraseando aquele, né, mas interrompendo, que tem uma pergunta muito interessante aqui, que eu acho que vem a calhar com o que você já está falando, que é assim, sempre Gabriela, né, inspirada aí no Jorge Amado, ela pergunta o seguinte: se ela tem um reconhecimento em Recife, ela também vale para Belo Horizonte, ou em cada lugar é necessário reconhecimento? Eu acho que reforça um pouco o que você está falando e ajuda a gente a amarrar esse raciocínio aí para essa conclusão que você está trazendo. infelizmente, cada lugar tem o seu reconhecimento. Então, a qualificação num estado específico não vai valer para um outro estado, em regra. Então, as entidades, por exemplo, que querem atuar em vários estados, elas precisam ter várias qualificações. Eu me qualifico em São Paulo, eu me qualifico em Belo Horizonte, eu me qualifico em Recife, porque os reconhecimentos, eles são locais, eles são restritos ao ente que te deu esse reconhecimento. Então, é muito comum uma entidade buscar qualificação em vários lugares, porque tem uma atuação interfederativa ou uma atuação nacional. Muito bom. Muito bacana. Gente, então, queria cumprimentar, aproveitar paradinha aí para a Raquel também tomar uma água e cumprimentar todo mundo que está chegando. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Uma honra ter cada um de vocês aqui. Tem o Francisco, do Favela Brasil, tem o Nailton Cazumbá, queridão, tá por aqui também. O pessoal do Terreiro de Oxalá, a Rose Cerone, Cris Nobre, o pessoal que está sempre por aqui também, Adriane Formigosa, que era do Instituto Mapinguari, uma turma muito boa chegando por aqui. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Não esquece de deixar o like aí, meu povo. Dedo no canhão. Saiu pesquisa recente aí. É fake news essa história de que o dedo cai. Vamos fazer aí o algoritmo trabalhar pra gente, nem que seja um pouquinho. Não só a gente trabalhar para ele, tá bom? Não economizem. Não economizem. Tá certo? Fiquem à vontade aí. Senta o dedo. Como diz aqui na Bahia, senta o dedo no like com gosto, né? Que a gente gosta. Então, eu queria trazer, então, aqui uma pergunta que eu estou vendo aqui o pessoal do terreiro do Xalá e tal, e a gente tem trabalhado também com os terreiros, e a novidade, né, do marco regulatório é reconhecer as organizações religiosas também como OSCs, né, como parceiras do poder público e tal. Então, uma pergunta, né, até fazendo um paralelo com o marco regulatório. Terreiros ou em organizações religiosas como um todo, e cooperativas, podem se qualificar como OS? As cooperativas. Eu vou falar um pouco de São Paulo, é isso. Tem sempre que tomar cuidado para responder, porque às vezes o que eu sei Claro. de São Paulo, às vezes não é para todas as leis. Mas os terreiros, por exemplo, podem sim se qualificar isso se forem, se tiverem uma entidade, ou seja, se tiver uma associação ou uma fundação formalizada. Só que eles não vão poder desenvolver, por exemplo, atividades religiosas, né? Isso não é de um dos objetos reconhecidos pela legislação de OS para desenvolver. Ele teria que se enquadrar em alguma dos campos sociais, por exemplo, talvez fazer atividade de cultura ou atendimento de criança e adolescente,
ou fazer alguma assistência social, porque a atividade religiosa em si, ela não é um dos objetos de qualificação, como esse. Mas se a entidade, por exemplo, desenvolver outros tipos de atividade junto lá no local, talvez ela consiga a qualificação. Tô bacana. Ah, veio bem a calhar. A Tainá chegou por aqui, ela que também é assessora de terreiros e de entidades religiosas. Conversamos bastante dias passados aí. Um beijo para você, Tainá. Todo mundo chegou bem na hora, que estávamos tratando de organização religiosa. Muito bom. Queria então seguir aqui, Raquel, para a gente falar um pouquinho da participação. Você falou um pouquinho aí, acho que lateralmente. Eu queria chamar a atenção para esse ponto da participação em chamamento público, né? O regime de OS ele exige, chamamento público não exige. O fato de você ser OS impede a entidade de participar de outros chamamentos públicos que não sejam vinculados a um termo de, né, um contrato de gestão especificamente. Fala um pouquinho para a gente sobre isso também. Tá, não impede, então, por exemplo, uma OS, ela não fica limitada só ao universo de OS, né? Ela, como eu falei, como ela é uma associação e uma fundação qualificada, mas ela continua sendo uma associação, uma fundação, ela pode ter todos os tipos de atividades, ou seja, ela pode celebrar termos de parceria pelo MIROSC, ela pode celebrar, prestar serviços privados, ela pode ter uma vida separada do contrato de gestão, ela não fica limitada só ao regime jurídico das OS. Então, é assim, possível ela ter várias atividades, só precisa diferenciar, vai ficar uma governança um pouco mais complexa, né, na prática. Mas isso é possível. Mas, em regra, em relação à sua primeira pergunta, as leis prevêem o chamamento público. Aí é uma lógica um pouco parecida do Miroski também, que é a ideia de concorrência, né? Então, tem muitas organizações sociais qualificadas, às vezes elas têm capacidades operacionais muito semelhantes, então elas vão concorrer num procedimento que a gente chama de chamamento público, mas eu já ouvi também convocação pública, edital de chamamento público, mas é um procedimento concorrencial, um edital, né? Só não vou chamar de licitação, porque aí outra lógica, né? Mas é como se fosse um procedimento de licitação em que as organizações elas vão concorrer entre si para ver quem apresenta a melhor proposta. E desde esses chamamentos, as regras são, obviamente, assim, são impessoais, tem critérios de julgamento prévios que são estabelecidos no próprio edital, então, muitas vezes aparece coisas, por exemplo, é, currículo dos dirigentes. Então, entidades que tenham dirigentes, por exemplo, que têm um currículo extenso e robusto podem receber mais pontos. Eles avaliam também a experiência prévia da entidade. Então, se eu estou concorrendo lá para fazer a gestão de um museu, muito provavelmente o edital vai pedir alguma coisa assim que eu tenha uma experiência no gerenciamento de algum projeto cultural semelhante. Num hospital, às vezes eles pedem uma experiência prévia parecida num hospital com a complexidade ou porte parecido. Então, a ideia é avaliar de uma forma bastante ampla e sistêmica se a entidade está apta para fazer a gestão realmente daquele equipamento. Então, todas as entidades que querem participar, elas apresentam suas propostas, o Estado vai avaliar essas propostas, geralmente é composta uma comissão, assim, como se fosse um comitê de servidores públicos que vão pontuar essas propostas e declarar o vencedor. Então, um ponto importante é que a qualificação como essa, ela não te gera o direito de ter um contrato de gestão. A qualificação torna aquela entidade apta a participar de chamamentos para celebrar contratos de gestão. Então, não é só porque eu me qualifiquei que agora eu vou receber recursos e ter uma parceria com o Estado. Eu ainda preciso concorrer com outras entidades, em regra, e ser declarada vencedora do procedimento. Aí sim se celebra o contrato de gestão, que é aquele instrumento que eu mencionei, que é o instrumento que vai regular a relação entre a organização social e o Estado. E nesse instrumento ele vai trazer todas as regulamentações assim para a execução daquelas atividades. Então vai trazer quais são as metas que vão ser cumpridas pela OS, qual vai ser o volume de recursos financeiros que vão ser repassados por aquela entidade, qual vai ser a sistemática de prestação de contas. Então, eu preciso prestar contas a cada
2, 3, 4 meses, quais documentos eu tenho que apresentar. Então, toda essa sistematização ela vai estar no contrato de gestão e nos seus anexos. Então, aqui em São Paulo, por exemplo, é um documento que às vezes chega a ter 300 páginas. É uma coisa bastante extensa, mas é isso, precisa regular tudo, né? Toda essa relação e como vai ser. E isso vai estar lá no contrato de gestão que a entidade celebra se ela ganha o chamamento. Então, são etapas aí a serem cumpridas. Muito bacana. Tudo isso, então, de forma resumida, está aqui nessa cartilha da Comissão de Direito do Terceiro Setor da OAB de São Paulo. Muito bom. Queria cumprimentar aqui todo mundo que está chegando. A Natália Gali, um beijo para você, querida. A Natália, que é advogada também, componente da comissão, mas que hoje está lá na Secretaria-Geral da Presidência, justamente nessa articulação aí, lá no Confoco, nesse diálogo com a sociedade civil. Então é isso. Obrigado, Natália, por você estar por aqui. Você, o Alex Fucci, a Dani Magalhães, Regina Caldas, a Bruna Lopes, advogada também por aqui, o Marcelo Pacheco. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. A Ana Laura, lá de Manhuaçu, de Minas Gerais. A Sandra Helena Pedroso já esteve por aqui também, falando comigo, lançando um livro. O André Delgado. Enfim, todo mundo que está por aqui, sejam todos bem-vindos. Muito boa noite a cada um de vocês, uma alegria enorme. Para você que está aqui, para você que está vendo depois também, tá certo? Um abraço para todo mundo. Vamos lá. Quero aproveitar então essa paradinha aí para a Raquel também respirar, que ela traz muita informação, é importante também. Então, aproveitar todo mundo para convidar todo mundo. Dia 24 de setembro, a gente vai fazer um debate no YouTube. Tá certo? Ainda estamos definindo aí algumas coisas, então eu não vou revelar. Tiano, não vou revelar. Dessa vez eu não vou revelar a surpresa antes. Hoje não tem spoiler, não. Mas dia 24 de setembro estaremos lá no YouTube, tá certo? Uma terça-feira, 19 horas. A gente vai estar por lá. E a próxima live é no dia 8 de outubro. Eu estarei aqui com a Vitória Vitorino, ela que é conselheira do Confoco também, e a gente vai estar falando sobre o PMIS, o Procedimento de Manifestação de Interesse Social. Essa ferramenta super importante que está lá no regime do marco regulatório, do MIROSC, no regime de parcerias, e que é muito pouco utilizado pelas organizações. Uma maneira de você, né, forçar, digamos assim, né, o poder público a olhar para os problemas e eventualmente abrir um chamamento público, fazer uma parceria com entidades. Então, é muito interessante, um instrumento, uma ferramenta política super importante que é muito pouco difundida, muito pouco utilizada. Então, tem a Vitória Vitorino, tem uma larga experiência utilizando o PMI, né, o procedimento de manifestação de interesse social, e eu convidei-a para vir aqui falar com a gente sobre isso, dia 8 de outubro, 18 horas, aqui no Instagram, tá certo? Essa é a próxima live. Em breve, material por aí de divulgação, enfim, convites, etc. Mas vamos falar sobre isso. É importante que as organizações falam muito, Raquel. Eu andei por aí, por esse país inteiro. E o que eu ouvi das organizações foi: porque o poder público não lança um edital específico para fazer isso, para fazer aquilo. Gente, tem um instrumento, tem uma ferramenta, vamos se apropriar. É difícil, é complexo e tudo, então vamos tentar trazer essa informação para mais perto das organizações, tentar deixar mais simples, para que as organizações de fato possam se apropriar dessa ferramenta e, né, apresentar muitos procedimentos aí pelo Brasil inteiro. Então é isso, sejam todos bem-vindos quem está chegando por aqui. O Kleber Sampaio, que é advogado, está falando que em São Paulo a prestação de contas é apresentada pela OS em formato físico ou digital. Já já, então, a Raquel vai falar sobre isso. Só terminar de convidar o povo aqui, então, Raquel, só para fechar a conta aqui, hein, gente? Então, os compromissos são dia 24 de setembro, debate Acho que Legal lá no YouTube, tá? O tema está ainda confirmado nos próximos dias, acredito que amanhã, depois a gente já confirma tudo. E dia 8 de outubro, live Acho que Legal, aqui mesmo no Instagram, com a Vitória Vitorino, conselheira do Confoco, procedimento de manifestação de interesse social. Estaremos aqui juntos novamente. Célio Rocha de Lima chegou por aqui. Cuida, Lucas. Cuida você também, meu querido. Um grande abraço. E o Paulinho está perguntando aqui sobre essa qualificação de interesse público. Acho que é sobre o OCIP. Paulinho, hoje a gente vai ficar devendo, porque a gente vai falar de OS aqui hoje, tá certo? Mas tem uma live que eu já fiz aqui sobre o OCIP também, tá certo? Eu fiz uma live, inclusive, com o professor Tássio Cabral Violim. A gente fez uma live fazendo a diferença entre OSC, OCIP e OS. Então foi bem básica, mas fazendo essas diferenças e tal, porque isso causa sempre confusão. Então, sugiro que você rebobine aí, procure aí no nosso
no nosso. Gostou dessa? Raquel nem deve saber o que é rebobinar. Raquel é uma moça nova, não sabe o que é referência de pessoa mais antiga. Então, tem no nosso quadro aí de lives, tanto no YouTube, você que perguntou aqui também no chat se fica no YouTube, sim, as lives ficam lá no YouTube também, então você pode procurar lá, e aqui também tem essa que fala sobre OSCP, OSC e tal, então tem essa diferença. Vamos lá, vamos voltar aqui com a querida Raquel, e ela já vai começar perguntando respondendo essa pergunta. Quem perguntou não foi ela, foi o Kleber Sampaio. Se a prestação de contas em São Paulo, como é que está o regime em São Paulo? Se ele é todo digitalizado já, ainda precisa mandar aquela papelada? Como é que está isso Tá aí tudo em São Paulo? Graças a Deus já é digital hoje em dia. Não precisa mais de apresentar papelada. E até os últimos chamamentos públicos, acho que desde a pandemia, já estão alguns também sendo virtuais. Então, as próprias sessões de abertura de documentação, de proposta, algumas já foram realizadas virtuais e tudo por meio de sistema. Então, em algumas na cultura, por exemplo, já está sendo envio virtual, não precisa mais de imprimir né, a proposta desse tamanho e levar lá presencial. Então já está quase tudo digitalizado. Ainda bem, né? Muito Porque bom. a Faz uma vida das diferença pessoas, né? enorme em custo para a entidade, tudo. E hoje, com assinatura eletrônica, com todo o processo de digitalização e validade dos documentos, não precisa realmente. Queria cumprimentar aqui ó, o pessoal do Eco Cidadão Instituto, Luiz Top Drinks, Paulinho Santos, Valério Pedroso, a Beth Lima. Beth, um beijo para você, grande liderança lá do Rio Grande do Norte. A pastora Joyce também chegando por aqui. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas, todo mundo, que bacana. Vamos seguir então. Né? A Sandra Helena gostou do rebobinar. Né? Entregou a idade, hein, Sandra? Então, eu já disse aqui, a Raquel nem sabe o que é, mas Eu você, a gente que sabe. não era criança, vou opinar. Tá bom, você já ouviu falar, né, Raquel? Tudo bem. Vamos lá. Eu queria, então, que você falasse um pouquinho da natureza desse contrato de gestão, né? A gente falou, bom, você se qualifica para ter acesso, para poder firmar um tipo específico de contrato, que é um contrato de gestão. Então, ele, inclusive, é uma das exceções, né? O contrato de gestão ele não entra no marco regulatório, é uma das exceções do marco regulatório, da Lei 3.019. Enfim, queria que você falasse um pouquinho do contrato de gestão, qual é a natureza dele, para que serve. Porque, Raquel, tem uma outra coisa que eu ouvi certa vez aqui na Bahia, que me deixou muito triste e preocupado em determinado momento, que foi uma pessoa envolvida com o Confoco da Bahia dizendo, não, aqui é o seguinte, é discricionário, o gestor escolhe se ele quer fazer contrato de OS ou se ele quer usar o Miros. Eu achei isso super delicado. Então, assim, eu queria ouvir de você, porque tem especificidade. Porque se não houvesse especificidade, não precisava uma lei para dizer que é OS e a outra não é. Então, Gui, fala para a gente um pouquinho do contrato de gestão, da sua natureza e o que diferencia esse contrato e a natureza dele, né, nesses 25 anos, à luz, inclusive, desses 25 anos, desse formato, dessa qualificação. É. Esse é um tema assim muito, nossa, é muito espinhoso assim para falar. Tem uma briga né, entre Miroski e Oeste e gente que tem, né, que entende que é a mesma coisa, é uma escolha discricionária do gestor. Eu já entendo diferente. Eu acho que não, os modelos eles existem por certas razões, né? Eles se diferenciam e se fosse tudo a mesma coisa, era só chamada a mesma coisa, né? Um termo de parceria. Mas o modelo de OS ele tem certas especificidades que afastam ele do modelo do Miroski. E aqui sem entrar muito no que é melhor ou que é pior, porque não tem uma gradação assim, né? De Miroski é melhor, o S é melhor. Eles são diferentes porque eles buscam, né? Eles têm benefícios diferentes. E aí parte muito da realidade também do gestor entender para aquele objetivo específico dele, qual modelo ele vai usar. Então é isso. O Miroski ele parte de uma ideia muito de desburocratização, né? Então não precisa de nenhuma qualificação prévia, por exemplo, para você ser uma OSC. Você só é basicamente um enquadramento, né, jurídico, mas não depende de um ato de reconhecimento. Já o modelo de OS ele parte de um pressuposto diferente, né? Ele tem como ponto de partida justamente essa qualificação que ele busca fomentar por meio dessa qualificação tanto uma governança mais robusta, né? Como eu falei, a entidade ela precisa ter um conselho, ela precisa ter
certos deveres de transparência. Então, o modelo de OS ele parte de pressupostos diferentes do que o Miroski. Mas eles possuem, assim, para a gente tentar também trazer um pouco do que eles são comum, né? O que eles têm em comum. Os dois têm uma natureza de cooperação, né? Tanto o termo de parceria, os termos de parceria, né, do Miroski como o contrato de gestão são acordos de cooperação, né, em que tem essa lógica de não tem uma lógica de contraprestação, né? Então a gente fala que no modelo de OS, a OS não está lá prestando um serviço, ela vai ser paga por isso. Ela está num modelo de fomento em que o Estado opta, ao invés dele mesmo ir lá exercer a atividade social, ele opta por chamar uma entidade que seja parceira e ele vai fomentar essa entidade por meio do repasse de recursos. E esses repasses eles são prévios, né? O Estado repassa e a entidade executa. Então, é diferente de uma lógica de prestação de serviços em que eu entrego e recebo, né? A OS ela é fomentada, ela recebe para executar. Então, tem essa lógica de cooperação. E vários elementos do modelo indicam essa natureza de cooperação, né? Então, por exemplo, as OS elas vão prestar contas, né? Obviamente, desses recursos, tem um controle bastante amplo de vários órgãos, mas, por exemplo, se essas OS às vezes não conseguem cumprir uma determinada meta, elas podem justificar sem sofrer desconto financeiro. Então, isso aconteceu muito, por exemplo, na época da pandemia. Muitos museus aqui em São Paulo têm meta de. Basicamente todos, né? Tem meta de público, por exemplo, público presencial. Então, você tem que comprovar a cada 4 meses, que é o momento de prestação de contas, que você teve lá 1.000, 2.000 pessoas, 2.000 pessoas que vieram visitar o museu presencialmente. Na pandemia, isso ficou inviabilizado, né? Os museus fecharam, não tinha no começo, né? Fecharam totalmente, não tinha meta de público. Então as OS elas justificaram, falaram para o Estado, olha, né? Estamos num momento de calamidade pública, não conseguimos cumprir essa meta, e o Estado reconhece isso. Então parte de uma lógica de cooperação. Eu acho que isso que diferencia o contrato de gestão de outros contratos, né, administrativos e até de uma prestação de serviço. É uma lógica que os parceiros se unem em prol de um benefício comum. É isso. Na prática, às vezes não é tão maravilhoso assim, né? Tem os seus tensionamentos entre contratado e contratante, né? Às vezes tem, Oh, enfim, né? As tensões lá do dia a dia, mas a lógica geral que permeia os contratos é uma lógica de cooperação. muito bacana. Ah, queria fazer uma consideração aqui. O Luiz disse que ouviu dizer que 90% das ONGs no Brasil são comandadas, na realidade, pelo poder público. Esqueça isso, Luiz. Tem muito fake news por aí, muita ignorância sobre o setor. Então é importante, ó, assista aqui o Oscar Legal, tem outros canais, Escola Aberta do Terceiro Setor, e outros canais, e outra gente produzindo conteúdo bacana aí. Cuidado com os atravessadores, com gente que está ali oferecendo terreno no céu também, tá certo? Se informe bastante, não existe um princípio da autonomia, né, das organizações, o princípio constitucional, então não vá por aí não acredite em tudo que houve, tá bom? Então vamos seguir aí com gente que está falando coisas boas, vamos ler o material da OAB de São Paulo, vamos se informar e vamos ficar bem para evitar esse tipo de coisa, tá bom? Queria aproveitar, Raquel, que eu dei essa paradinha, aproveitar e cumprimentar todo mundo, a Carol Filhos. Eita, não acertei falar o sobrenome dela, não. A Carol, o Constantin, que chegou por aqui, a Adriana Torreão, enfim, todo mundo que chegou por aqui, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. A Sueli Chaves, querida, um beijo, muito bom te conhecer lá no Seminário Internacional. Sueli já acompanha as lives desde o começo, foi minha aluna aqui no curso de Estatuto, enfim, e pude conhecê-la também pessoalmente lá no Seminário Internacional do Miroski. Aliás, todo mundo que eu encontrei no seminário também, né, acolhido com tanto carinho, tanta gente bacana que vem falar das lives, vem dar sugestão de tema, vem fazer crítica também, ó, muito bom. Fico feliz quando encontro o povo por aí, que ganha um abraço, tira uma foto junto, conta uma piada, uma história, sempre muito bacana. Também queria aproveitar para cumprimentar todo mundo que está por aqui no nosso chat, que chegou aqui e que registrou. Agora eu quero falar uma coisa só, viu, Raquel? Olha, criatura, você que está ligando aqui, não dá. Na hora da live, eu não consigo
atender, é óbvio. Então, ó, depois da live, aí sim a gente troca mensagem, responde amanhã, não sei o quê. Mas na hora da live fica difícil. Não, a gente inclui as pessoas no grupo para receber as mensagens. São 700 conteúdos por ano, né, que é de tudo que circula no setor e tal. Mas na hora da live, a criatura fica ligando. Não dá, tá certo? Então, ó, daqui a pouco tem um pouquinho de paciência. Desligou. Desligou aqui. Pronto. Tem um pouquinho de paciência. Daqui a pouco, então, tá certo? Depois da live, eu respondo. Obrigado aí pela atenção, né? Certamente está interessado na nossa informação, no conteúdo que a gente está disponibilizando, mas na hora da live fica difícil. A Rosana Andrade está aqui dizendo, Rosana Leite de São Vicente, querida, um beijo para você. Conheci lá na formação que eu fiz para o pessoal do Conselho Municipal de Criança e Adolescente em São Vicente, litoral de São Paulo, muito bom. Um beijo para você também. Vamos lá, vamos voltar. Então, ó, esse é o material, aqui a cartilha da Comissão de Direito do Terceiro Setor, que foi capitaneada pela Raquel, mas um trabalho coletivo, né, da comissão, isso super importante. Ela vai falar daqui a pouco, tá certo? Sobre onde é que você vai achar essa cartilha. Aliás, daqui a pouco, não agora. Raquel, diz aí onde é que está disponível essa cartilha para o povo baixar e tal. Como é que faz para o pessoal Todos os ter acesso? lugares, mas está no site da UAB, tá no Instagram da UAB também. E se você jogar, vamos falar sobre organizações sociais no Google, o primeiro resultado que vai ter vai ser essa cartilha. E é isso, a gente tem a primeira versão, que é essa versão azulzinha aqui, e a segunda versão mais atualizada, essa vermelhinha, em que a gente aprofundou, tá um pouquinho mais completa, a gente aprofundou alguns pontos desde a primeira edição, e tem um anexo que a gente incluiu aqui muito interessante, que compara a lei estadual de São Paulo com a lei municipal de São Paulo. Então a gente comparou elas e sugeriu um estatuto que consiga a qualificação concomitante em ambos os estados. Então, se tem alguma organização que queira atuar em São Paulo, estado e município, dá uma olhada lá no anexo, que já tem a solução basicamente para qualificar ao mesmo tempo. Então, a gente queria trazer essa contribuição mais prática, assim. Essa é a grande novidade da versão da segunda edição. Mas é isso, só pesquisar, jogar lá no Google, vamos falar sobre organizações sociais, que já aparece. Se não conseguir, tem no site da UAB e no Instagram da UAB também. E é isso, não é a única cartilha da UAB, a gente tem várias produções muito interessantes, Muito. tem sobre de doação, tem sobre terceiro setor nas universidades, então já aproveito para divulgar, assim, tem muito material lá legal que segue toda essa ideia de ser coisa mais prática e coisa simples para quem quiser acessar, conseguir entender, sem muita robustez, sem muita coisa jurídica. A ideia é mesmo divulgar conhecimento e fomentar o terceiro setor, assim, de forma geral. Muito bom. Recomendo, assina embaixo. O material é um dos materiais que a gente divulga lá no nossa rede, faz questão de divulgar tudo que circula de melhor no setor. E a produção, né, da Comissão de Direito do Terceiro Setor da OAB de São Paulo é muito rica, muito vasta, muito interessante. É muito bom quando a gente vê um coletivo que não guarda só informação para si. Ao contrário, um coletivo de advogados se une e que, né, produz informação para deixar disponível. Então é louvável. Quero aqui, desde já, parabenizar você, Raquel, por essa cartilha, mas também a Laís, né, que é presidente da comissão, que o Fernando Quintino estiveram aqui comigo também, ambos, para falar da comissão, né? E queria parabenizar mais uma vez ambos pela gestão, a OAB de São Paulo como um todo, pela oportunidade que dá para essa comissão trabalhar dessa forma também. Então é muito bom, assim, fico feliz e hoje também feliz porque eu sou também membro correspondente aí da comissão e é uma felicidade e uma honra para mim muito grande também estar colaborando de alguma maneira, um pouquinho que a gente pode colaborar e estar junto, né, nessa luta pelo fortalecimento das organizações e pelo fortalecimento técnico também da categoria de advogados, né, que atuam nesse setor. Acho que é importante também a gente estar sempre batalhando por isso. Quanto mais gente qualificada, sejam advogados, contadores, administradores, enfim, gente boa, técnica, para gerir as organizações, fazer com que as organizações atuem da melhor forma possível, né? A gente só está somando aí nesse campo social, e é isso que a OAB está fazendo. Então, parabéns, Raquel, mais uma vez. Queria, finalizando aqui, Raquel, finalizando não, está mais ou menos finalizando aí, caminhando para a nossa de live, mas eu queria perguntar uma coisa, assim, tem uma fiscalização
desses contratos. Você falou da prestação de contas e tal, mas eu queria retomar um pouquinho isso, a questão da fiscalização, né, digamos, para e passo, enquanto tem a execução dos projetos e tal, como é feita essa fiscalização, se é parecida com o que o regime do marco regulatório, por exemplo, e a prestação de contas, se toda a carga é na prestação de contas, ou se esse regime também dilui um pouco esses controles nas outras fases e tal, como é que funciona? Você falou assim lateralmente, mas eu queria que a gente pudesse adentrar um pouquinho nessa questão da fiscalização e da prestação de contas nesse regime de OS federal, São Paulo, que é a área onde você está mais próximo. Tá. O contrato de gestão ele estabelece várias metas que a entidade precisa cumprir. Então tem um plano de trabalho, né, que é fechado logo no início da celebração do contrato, que traz todas as metas. E aí vai depender um pouco da área, né? Então, por exemplo, na cultura, às vezes pode ter uma meta de recebimento de visitante, pode ter uma meta lá de realização de X exposições. Na área da saúde, pode ser número de cirurgias realizadas, número de saídas hospitalares. Na área de ciência e tecnologia, pode ser número de estudos técnicos realizados, taxa de implementação, taxa de sucesso da implementação de projetos de pesquisa e desenvolvimento. Então, é um universo assim gigantesco de possibilidades de metas e que o contrato estabelece. E a UES, na prestação de contas, ela precisa demonstrar que ela cumpriu aquelas metas. Aqui em São Paulo, a prestação de contas ela é trimestral. Então, a cada. Na verdade, desculpa, eu acho que é quadrimestral agora, mudou recentemente. Ela apresenta a cada 4 meses, então, um relatório em que ela fala cumprir, não cumprir, se não cumpriu, por quê que não cumpriu, porque isso pode ter justificativa, às vezes, de não cumprimento de algumas metas. E ela apresenta também toda a execução orçamentária, né? Eu cumpri isso e gastei tanto para cumprir isso. E é um jogo, assim, é uma documentação bastante extensa, isso vai para a secretaria contratante, e depois isso também vai para o Tribunal de Contas. Então, um dos, né, já partindo assim, já para uma das últimas coisas que eu tinha pensado em falar, né, um pouco dos benefícios do modelo de OS, é esse controle muito robusto que tem, né? Além do controle pela própria secretaria, todo o processo de contratualização ele é avaliado pelo Tribunal de Contas depois, né? Se encerra o exercício, o Tribunal de Contas avalia esse exercício e tem também fiscalização de Ministério Público, corregedorias. Então, qualquer indicativo de irregularidade ou desvio no uso desses recursos, má gestão, desvio de finalidade, todos esses órgãos estão olhando para isso e todos esses órgãos têm mecanismos, primeiro para fiscalizar e, se de fato identificado que tem alguma irregularidade, para aplicar as penalidades cabíveis, né? Então tem muita gente que fala, o modelo é muito uma bagunça, né? Mas não é assim, tem muitos órgãos olhando, tem muitos órgãos fiscalizando. Isso traz uma segurança, tanto para as OS sérias, né, que estão desenvolvendo trabalhos sérios e vão ter esses trabalhos reconhecidos pelos órgãos de controle, como para toda a sociedade que está se beneficiando desses recursos, né? De saber que, de fato, eles estão sendo utilizados em prol do interesse público, né? E não em prol de interesses privados ou interesses que não estão alinhados com a demanda da sociedade civil. Então, isso é um dos grandes. É, fala benefícios, mas é um dos grandes pressupostos do modelo, né? O controle e um controle social também, né? A OS ela tem que divulgar no site muitos documentos. Então, se qualquer pessoa que quiser, quero ver como é que está a execução, a gestão desse museu aqui em São Paulo. Entrando no site da OS, você vai ter acesso aos relatórios de prestação de contas, você vai ter acesso aos contratos, aos termos aditivos. Então, tem um controle social também, tem uma preocupação com esse controle da população em relação ao que está sendo executado. Isso não fica só restrito entre os órgãos públicos, né? Isso está aberto para qualquer interessado ver e qualquer interessado também pode fazer denúncias. Tem ouvidorias do Estado abertas para o público, então qualquer pessoa pode fazer denúncias que o Estado vai investigar. Então, é um controle bastante robusto, né, que busca isso, coibir qualquer tipo de desvio, né, que eles existem na prática, óbvio, assim como em todos os lugares, né, em todos os modelos, eles têm que ser combatidos,
mas não é por falhas do modelo, né? Por, às vezes, falhas humanas, vamos dizer assim, né? Que tem que ser, sim, fiscalizados. Muito bacana. É, tem uma pergunta assim, que a gente sempre faz, e que aqui eu vou relativizar um pouco, porque entendo que o modelo de OS ele é um modelo é, mais robusto e pequenas organizações, as pequenas organizações mesmo, de caráter mais comunitário, com pouquíssimos recursos técnicos, financeiros, etc. Esse é um modelo difícil de você alcançar neste patamar. Mas, de todo modo, a gente sempre pergunta, aproxima, né, o tema que a gente está tratando desse universo das pequenas organizações, porque são 90%, 80%, 90% das organizações do Brasil são pequenas micro-organizações. Então, há alguma aproximação, é possível fazer uma aproximação dessa discussão toda com pequenas micro-organizações também, ou esse é um sonho que esqueça, não é para vocês e tal? Sei que é uma pergunta difícil essa, mas vamos problematizar um pouquinho. A opinião sua, fica tranquilo, não vai te comprometer em nada. Acho é realmente um pouco difícil, eu acho. Tem isso, né? Porque é isso, você precisa, uma entidade, por exemplo, para ela cumprir os requisitos de governança, ela precisa ter gente, precisa ter recurso, precisa ter material, precisa, às vezes, contratar um advogado para ajustar o estatuto social. Então, de fato, demanda, e às vezes é por isso que não fica tão próximo, eu acho, da realidade de pequenas organizações. E é um mercado um pouco também assim, tem as grandes OSs, né? Um mercado um pouco restrito, vamos dizer assim. Mas não é impossível, né? Acho que dependendo da localidade, principalmente, se for pequenos municípios ou estados que estão começando a implementar esse modelo, é sim possível para qualquer tipo de organização, né? Mas é isso com essa ressalva. Vai precisar de um esforço aí e de vai tornar a governança dela um pouco mais complexa, mas é um pouco a contrapartida para receber recursos públicos, e a gente está falando de montantes vultuosos, né? Por exemplo, se a gente for pensar na saúde aqui de São Paulo, a última vez que eu vi, a gente estava falando em 6 bilhões que eram geridos por OSs, né? Então, é um pouco a contrapartida que se espera para a entidade receber recursos públicos nesse volume. Muito bacana, muito bacana. Estamos caminhando aqui para o final. Raquel, é o seguinte, sempre digo isso aqui, hoje de novo. A live, quando é boa, a gente pisca o olho e ela vai acabando, porque o papo, eu tenho aqui várias anotações, tem muita coisa, é uma questão complexa, mas a gente vai caminhando. Queria cumprimentar aqui todo mundo que está chegando, sejam muito bem-vindos, bem-vindas, todo mundo que está por aqui, que passou por aqui, que já chegou, que chegou depois. Então, a Vicky está aqui, doutora Raquel, sempre elucidativa, está elogiando aqui você também, né? Outras pessoas também elogiaram. Natália Chiesa, Candice, querida, também, conselheira do Confoco, está por aqui. O pessoal do Sergipe, Papagaio Valente, enfim, todo mundo que chegou depois. Um abraço para cada um de vocês, uma alegria de cada um de vocês. Se chegaram para o final, rebobina aí, ó, de novo, hein? A referência, hein, Raquel? Rebobina aí, ou veja novamente, porque tem gente que não sabe o que é rebobinar. Então, ó, tem aqui o cara falando que você foi professora de faculdade dele. Ah, Kelly, estão dizendo, acho que sempre legal, o que ele sempre diz aqui. Bom, obrigado a todo mundo que está por aqui, mas eu queria terminar com uma pergunta simples que a Sueli fez, tá certo? Que é, até voltando um pouquinho, qual a diferença básica, muito rapidinho, entre OSC e OS? Bom, OSCs é isso, é um tipo jurídico, né, que você vai seguir, você vai ser uma entidade sem fins lucrativos que vai se dedicar a atividades sociais. Tem as regras, por exemplo, que não pode distribuir lucros, tem que seguir algumas normas de contabilidade específicas, mas não depende de nenhuma qualificação, né? A OS, ela se difere porque você vai precisar reconhecer, o Estado vai precisar reconhecer que aquela entidade é uma OS. Então a gente fala isso, que a OS é um título, é uma qualificação especial que o Estado confere a uma entidade, desde que ela siga os requisitos legais, né? Então, além dela ser uma associação e uma fundação, além de ser uma OSC, ela vai ser uma OSC qualificada como OS. Não sei se eu fiz muito Bom, sentido, porque é tá ótimo. difícil, às vezes, esses nominhos muito parecidos, mas.
Exato, mas é excelente, tá? Excelente. Deu para resumir, porque é de uma complexidade grande. Também isso ali, como eu falei aqui, repito, eu reitero, a gente fez uma live só sobre essas diferenças, OS, OSC e OCIP, com o professor Tássio Cabral Violim. Então, dá uma olhada aí no nosso acervo, que você vai poder ver. Queria, então, caminhando aqui para o nosso final. Queria cumprimentar todo mundo que está por aqui mais uma vez. Obrigado, gente. Queria convidar o pessoal, dia 24 de setembro, 19 horas, no nosso canal no YouTube. A gente vai falar sobre. A gente vai estar lá. Opa, não, Tiano, não vou revelar. Quase que eu solto o spoiler aqui. Sei que não vou falar. Então, dia 24, aguardem, que a gente vai confirmar aí nas próximas horas, próximos dias, o tema, convidados, convidadas, enfim, dia 24 de setembro, lá no nosso canal no YouTube. E live, ó, que legal, dia 8 de outubro, esta sim, já confirmada, com a Vitória Vitorino, e a gente vai estar falando sobre o procedimento de manifestação de interesse social do Mirosc, o PEMIS. Então, dia 8 de outubro, com a Vitória Vitorino, aqui na live, ó, que legal, também aqui no Instagram, 18 horas, como sempre, como manda aqui a nossa tradição. Queria finalizando aqui, agradecer mais uma vez a Raquel. Muito bom, assim, muito conteúdo, muita coisa, como era de se esperar. A Raquel é uma mulher super inteligente, nova, mas já muito inteligente, uma figuraça também, assim, muito bom. Sabia que ia ser incrível. E também pela capacidade de trazer isso de uma forma muito leve, que é também um atributo muito importante, né? Porque gente sabida, inteligente, existem várias, mas nem todo mundo consegue fazer esse diálogo e trazer um tema tão árido, tão complicado, de forma simples. Então, Raquel, queria dizer da minha felicidade, tá bom? Aqui desse bate-papo muito bom, já estava com grande expectativa de trazê-la por aqui. Então, todas as expectativas é, alcançadas e ultrapassadas. O material ficou ótimo, parabéns mais uma vez, tá certo? Então agora deixa aí suas honrosas despedidas para o nosso público. Eu só queria agradecer e eu tô aliviada que eu consegui falar de um jeito simples, que era a minha maior preocupação. Eu falei, nossa, eu vou falar do jeito que a gente fala de advogado, e ninguém vai conseguir me entender, mas eu fiquei feliz, então que foi compreensível, porque é de fato difícil e é isso. Eu fico muito feliz e muito agradecida pelo convite, pela confiança e por todas as palavras aí, por ter aberto esse espaço aqui para a gente poder divulgar o nosso trabalho, divulgar o trabalho da OAB é sempre muito bom para a gente poder trabalhar em conjunto. Então, agradeço muito a parceria pelo convite e agradeço todo mundo que estava assistindo aqui. Nossa, muita gente que mandou mensagem aqui no chat. Eu vi algumas perguntas que a gente não conseguiu responder por causa do tempo, mas eu fico super à disposição aí para novas conversas, para novas parcerias e vou acompanhar os próximos conteúdos da Oscar Legal. E a gente se encontra aí em várias outras oportunidades, tenho certeza. E chama o povo. Convida o povo para baixar a cartilha. Sim, é verdade, esqueci da divulgação, mas acessem a nossa cartilha de novo aqui. Tá no site da OAB, mas é só procurar lá. Vamos falar sobre organizações sociais. Lá tá tudo que eu falei e mais um pouco. Então, quem quiser consultar, retomar ou, enfim, aprender mais, espero que lá encontre respostas. E se tiver qualquer sugestão também para uma terceira edição que vai vir, se Deus quiser, mas se tiver qualquer sugestões também, podem me escrever, podem me falar, que a gente, enfim, tá nessa busca aí de juntar, somar mais pessoas que queiram pensar sobre o S. Então, eu agradeço muitíssimo para todo mundo que estava aqui até essa hora. Valeu, Raquel. Brigadão mais uma vez. Gente, então, ó, dia 24 de setembro, debate Oscar Legal no canal no YouTube do Oscar Legal Instituto, 19 horas. Ainda vamos confirmar, não entregarei o spoiler neste momento. Tema a confirmar. E dia 8 de outubro, live Oscar Legal aqui no nosso perfil do Instagram. Procedimento de manifestação de interesse social com Vitória Vitorino. Então é isso, a gente se vê, tamo junto e até a próxima. Valeu, gente. Tchau, tchau, gente.